O que eu disse? Bom, essa primeira dica de escrita é a mais batida de todas e essa eu tenho certeza que todo mundo sabe. Leia. Leia tudo, leia muito, leia até bula de remédio. Não pare nos clássicos, leia qualquer coisa. Quanto mais você lê, mais estilos você vai conhecer, mais você vai se aprimorar naquilo que é a escrita criativa. E a escrita depende intimamente da leitura. Um escritor que não lê está negligenciando a própria obra final da arte que ele produz. Ler muito nos traz vantagens. A primeira delas é ampliar o nosso vocabulário e um escritor precisa de vocabulário rico. A segunda é que a leitura abre campos cognitivos, faz sinapses neuronais, então deixa a gente mais ativo, nosso cérebro mais ativo, mais inteligente. A gente absorve melhor as informações e processa melhor as informações recebidas. Terceiro, ler amplia a criatividade e não tem escritor no mundo, não tem artista no mundo que sobreviva sem esse fatorzinho dos deuses, das musas, que é a criatividade. Então, leia. A primeira dica é sempre essa, a primordial, aquela que encabeça qualquer lista de dicas de escrita criativa. Leia tudo, leia muito, leia sempre. A segunda dica de escrita meio que contradiz a primeira. Escreva. Não adianta você passar a vida lendo, ler todos os clássicos, todas as obras, se aprimorar em gramática, conhecer a fundo os nuances da língua, ter um vocabulário rico se você não sentar e escrever. Então vai lá, perde o medo, pega uma folha de papel, um caderno, o computador, não interessa, só escreve, bota pra fora essa ideia. Vai lá e começa a escrever. Não adianta passar lendo o tempo inteiro e usar isso para procrastinar o ato da escrita. Vocês já devem ter ouvido alguém falar, porque fulano, o escritor tal, tem um grande talento. Só que a gente tem que definir o que é esse talento. Algumas pessoas nascem com aptidões mais do que outras. Alguém tem muita habilidade para escrita, outro para pintura, outro para o desenho, outro para música. São dons. Dons que às vezes as pessoas demonstram desde muito cedo, desde a infância. O dom é aquela habilidade que te diferencia, tu tem facilidade para fazer alguma coisa. Junto com isso, ao longo da vida, a gente desenvolve a segunda parte do talento, que é a técnica. Sem técnica, sem saber como executar uma arte, uma obra, qualquer que seja, não existe caminho viável para o dom natural. Você tem muita habilidade com escrita, mas não tem a técnica de escrita, você não escreve, você emperra num texto, você tem bloqueio, você não consegue desenvolver uma trama, uma história, ou uma carta de vendas, ou o que quer que seja que você tenha a habilidade de escrever. Então, talento não é nada mais do que o dom aliado à técnica. Formulazinha básica, dom mais técnica igual a talento. Os teus escritores favoritos, aqueles em quem tu te inspira, eles não nasceram sabendo escrever. Eles trabalharam muito, com muito afinco, eles suaram bastante para desenvolver a técnica da escrita deles. Faz a mesma coisa. O que faz de um personagem o melhor personagem? O que é que faz o público se apaixonar por um personagem? Seja ele vilão, seja ele herói, seja ele um coadjuvante. O segredo é empatia. A gente precisa saber como trazer esse personagem para perto do leitor. Ou seja, o leitor precisa se identificar com ele. Existem milhares de jeitos de fazer isso e vai depender, claro, do estilo daquele personagem. Mas é muito necessário que ele tenha qualidades, que ele tenha características e que ele tenha defeitos que o aproximem da realidade do leitor-alvo. Quanto mais rico, quanto mais elaborada a construção de um personagem, as características que o autor dá para esse personagem, mais próximo da identificação com o leitor ele vai estar. Essa é a grande dica. Um personagem bem escrito, um personagem bem elaborado, tem muito mais chance de cair nas graças do leitor, porque eles se afinam, o leitor se reconhece no personagem.